Bom dia, né, gente? A gente vai fazer esse pequeno vídeo para dar apoio hoje ao capítulo 27, que vai dos itens 9 ao item 15. Então, vamos fazer isso aqui para dar um maior embasamento ao nosso evangelho, né? Tá bom? O que é a prece? Ela vem do latim prex, né? E quer dizer o quê? Pedido, súplica, voto ou desejo. O Gandhi faz uma colocação, né? A comunicação com o divino em nós. E lá embaixo, aqui, embaixo do slide, ele diz o seguinte: é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige, né? Vamos em frente. Esse slide agora, ele vem nos dizer o seguinte: quem recebe a prece? Pode ser dirigida a Deus ou dirigida aos bons espíritos. Quando dirigida a Deus, espíritos servidores da vontade de Deus a recebem e repassa a Deus. Ou então, quando elas são dirigidas aos bons espíritos, elas são reportadas até Deus, são sempre levadas até Deus. Lógico, isso necessita que a prece tenha toda a sua intensidade, né, de quem a faz. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falam recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Isso é a verdade absoluta, né? Quais são os atos fundamentais da prece? Agradecimento, louvor ou pedido. Aos outros, a nós mesmos, aos encarnados e aos desencarnados também são feitas essas preces, né? Herculano Pires nos diz o seguinte: a prece é a mais poderosa arma de que o espírita dispõe, como ensinou Kardec, como proclamou Leon Denis. A prece verdadeira, brotada do íntimo como a fonte límpida, brota das entranhas da terra. É de um poder não calculado pelo homem. O espírita deve utilizar-se constantemente da prece. Ela lhe acalmará o coração inquieto e aclamará os caminhos do mundo. Qual é esse veículo do pensamento? O fluido cósmico universal. Nele estão mergulhados todos os seres, encarnados e desencarnados. Este fluido recebe da vontade uma impulsão, ou seja, uma força, uma potência, né? E ele é o veículo do pensamento como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao universo, ao infinito, segundo Kardec, né? Capítulo 27, parágrafo 10º. Vamos adiante, meus irmãos. A energia da corrente, as frequências. É isso que a gente sempre fala quando nós vamos falar da vibração, né? É preciso, no incremento da vibração, que todos unamos em pensamento para que ela realmente atinja e seja levada para aquelas pessoas que têm mais necessidade quando a gente gera aquela corrente de energia. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontra. Allan Kardec, capítulo 27, parágrafo 10. Transmissão do pensamento à corrente fluídica. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Kardec explica isso aqui também, né? Então, gente, quando a gente emite um pensamento, uma prece, a gente emite uma energia tal que ela vai se propagando. E como a prece se propaga em meio fluídico, né? Então ela vai se propagar por muito mais distante, né? Como ele diz aqui, até pelo universo, como ele colocou até anteriormente, né? Pelo fluido cósmico universal. Aqui temos a pergunta: influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais que imaginais. Influi a tal ponto de que de ordinário são eles que nos dirigem. Isso mesmo, meus irmãos. Quantas e quantas vezes nós não somos manipulados por esses espíritos, né? Isso é fácil de se ver constantemente.
A questão da elevação mental é muito importante para a gente ter ideia da prece, né? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Ou seja, a gente percebe isso perfeitamente aqui na nossa mente. Quando você está no local e são jogados muitos excessos de poluição naquele ar, você sente aquele ar carregado. Do mesmo jeito acontece no plano espiritual, né? E Joana de Anjos nos diz o seguinte, em Dias Gloriosos: muitas vezes enfrentarás campos psíquicos minados por cargas viciadas e perigosas, imantados por seres espirituais perversos e doentios, que se utilizam de outras pessoas para te alcançar e prejudicar. Somente poderás conduzir-te nessas batalhas com os recursos morais, que provêm das tuas energias psíquicas. Como não teme outros recursos, será através de tuas vigorosas emissões vibratórias que eles escaparás. Muito interessante aqui, João de Anjos, nos alertando, né, que a gente precisa manter no nosso pensamento nossos recursos psíquicos fortes, vigorosos, para que a gente possa vencer esses ataques constantemente que sofremos, né? Onde se encontra o poder da prece? No pensamento, forma de energia. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem do lugar, nem do momento que esteja feita. O importante é que ela seja feita com todo amor, todo carinho. Então, por isso que ele fala aqui da forma, né, do pensamento dessa energia. Herculano Pires nos fala: a própria ciência materialista está hoje provando o poder do pensamento e a sua capacidade de transmissão ao infinito. O pensamento empregado na prece leva ainda a carga emotiva dos mais puros a profundos sentimentos. Pensamentos associados. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que eles dirigem. É por isso que sempre quando eu vou fazer a prece, eu lembro vocês isso, a gente focar naquilo que a gente está falando, para que a gente possa fazer essa corrente e levar todas essas energias para quem mais necessita, né? Em iluminação interior, Joana de Anjos nos lembra: em face da percepção grandiosa do pensamento, Jesus propôs que não se turbe o vosso coração, porque nele estão as ideias da harmonia e do bem. Quando permanece em vinculação com o dever e o amor, o pensamento necessita do combustível das emoções superiores a fim de estabelecer os vínculos com a mente divina, de onde tudo promana desde os períodos mais remotos. Ou seja, vamos emitir bom pensamento para que a gente possa fechar essa rede, possa adentrar junto com Deus nesses pensamentos, nessa mente divina, né? Que Jesus abençoe todos nós, meus irmãos. Muito obrigado e assim seja.